Boa tarde. Em nome de Mãos do Uruguai, fico muito grata ao Sebrae por esse convite para este evento tão prestigioso. E como a Carla já anunciou, eu não trabalho diretamente com design. A minha experiência está mais voltada no trabalho artesanal e todas as etapas de coesão desse trabalho, justamente com o design e com a comercialização dos produtos de mãos dessa instituição. Eu vou tentar resumir, de certa forma, os pontos principais da instituição Mãos do Uruguai, e depois eu vou ficar à disposição de vocês para qualquer dúvida que poderia ficar, porque eu acho que o interessante seria deixar alguma ideia que possa servir de apoio ou interesse para todos vocês. Muito bem, eu começo falando que a minha organização começou no ano de 1968 com um objetivo que ficou refletida na sua missão, que é oferecer o trabalho para a mulher do meio rural do nosso país, e que mantém até o dia de hoje essa missão. A ideia é, portanto, levar esse trabalho onde as mulheres estão nos lugares rurais e que têm menos possibilidades, por não falar nenhuma possibilidade, de que a mulher, principalmente, possa ter um trabalho próprio, gerar uma renda própria que dependa só dela. Então, para definir Mãos do Uruguai, eu gostaria de começar falando que por um lado é um sistema, é assim como a gente chama a instituição, porque nós temos um conjunto de diferentes partes, onde a ação de cada uma das partes afeta as outras. Por outro lado, Mãos também é uma empresa, ou seja, uma unidade de produção e comercialização de artigos artesanais, com o objetivo de obter um recurso, uma renda rentável para pagar os custos e reinvestir na produção. E, por outro lado, Mãos é uma associação cooperativa, ou seja, um lugar onde as decisões são tomadas pelos parceiros com igualdade de direitos através de uma direção coletiva escolhida por todos. Esse processo começou alguns anos atrás da formação dos grupos. Eles foram constituídos como cooperativas, cada uma delas com pessoa jurídica, independentemente do sistema. Mas, além do mais, eles todas estavam interrelacionadas na organização. E desde o início também, e respondendo aqui às necessidades de fornecimento e de assessoramento e capacitação e treinamento, foi se formando a Central de Serviços em Montevideo, uma associação civil sem fins lucrativos, onde basicamente ficou centralizada as atividades de apoio às cooperativas. Essa ação de Mãos começa na captação de negócios. Essa tarefa é uma das principais funções da Central de Serviços, que existe justamente para oferecer todos os serviços que a cooperativa precisa, o que elas todas precisam para trabalhar. Quando os negócios são captados e os pedidos, as encomendas são captadas, as cooperativas têm que fabricar as peças no tempo e na qualidade solicitadas. É por isso que a gente pensa que as artesãs, que são parceiras da Mãos do Uruguai, são ao mesmo tempo donas de duas empresas. Por um lado, a cooperativa, porque o negócio delas é vender horas de trabalho para o sistema e produzir, claro, o quanto mais e melhor. E, por outro lado, o sistema em si, que capta o negócio para dar trabalho para essas cooperativas. Portanto, nós resumimos da seguinte maneira: um comportamento verdadeiramente empresarial da associação artesanal compreende atender o desenvolvimento da sua pequena empresa, a cooperativa, e também participar da gestão global do sistema através dos seus
das suas diretrizes. Por outro lado, todas as artesãs contam com toda a cobertura e atendimento trabalhista vigente do nosso país. A organização Manos foi formada sem capital próprio e com seu grupo produtivo disperso ou espalhado por todo o país. Isso fez com que rapidamente teve que ser apoiada financeiramente por projetos importantes como os do BID e da IAF. Nos primeiros 20 anos, a organização cresceu de forma muito importante e com toda a ênfase no tema social. E no começo dos anos 90, encontramos a primeira crise organizacional que colocou em risco a sua sobrevivência. Além de ter criado uma estrutura muito pesada, muito cara, muito custosa, os mercados mudaram, né? E a organização Manos não pôde continuar criando um produto para que o mercado fosse procurar por ele, mas sim teve que começar a escutar, a ouvir o que o mercado dizia e adequar a sua produção às novas tendências de cada ano. Desse modo, a organização Manos superou essa crise interna, reestruturando-se de modo muito interessante na central de serviços e principalmente porque as artesãs aguentaram e suportaram uma situação que foi muito dura naquele tempo para elas, para que a organização tivesse mais tempo de se recuperar. A partir disso, nós começamos a pensar mais seriamente nos negócios de exportação. E como resultado de tudo que eu disse anteriormente sobre a década passada, pela primeira vez na sua existência, a partir dos anos 2000, a organização Manos alcançou o seu ponto de equilíbrio e começou a fazer uma gestão autossustentável. O trabalho na área comercial ganhou importância, apostamos pelo desenvolvimento de produtos para agilizar a oferta e também fazer essa oferta de um modo mais atrativo, atraente e interessante. E também adequar melhor os nossos produtos às exigências do mercado. As artesãs adquiriram maior destreza manual e técnica, já que os designs passaram a ser modificados a cada 2 ou 3 meses. Então começaram a trabalhar semanalmente nessas mudanças. Com relação ao desenvolvimento de produtos para o mercado externo, as designers da organização Manos se reúnem várias vezes com a equipe dos clientes ou com as equipes de design dos clientes, desenvolvendo de modo conjunto os diferentes modelos. Começa aí então um período de intensa comunicação entre o departamento comercial da organização Manos e também os clientes, detalhando todas as exigências dos produtos a serem criados e também a definição do protótipo. A resposta produtiva em tempo e forma, a segurança de obter um produto personalizado de fato em todo o seu processo e também a adaptação às exigências do cliente são atributos que captaram a atenção ou que chamaram a atenção de empresas como Chanel, Marc Jacobs, Paul Ralph Lauren, Stella McCartney, entre outras marcas. Uma vez que alcançamos uma primeira definição entre a equipe de design e o departamento técnico da central, as artesãs treinadas transformavam as ideias em um produto real e criado, para que depois as artesãs dos grupos possam produzi-lo. O trabalho nos grupos é apoiado, portanto, em todo o material elaborado e as ações prévias para tal finalidade são realizadas agora pelo departamento técnico e pelo departamento de produção, como, por exemplo, os moldes por tamanho, uma grande quantidade de especificações técnicas que as cooperativas recebem por escrito, o cálculo das quantidades e também dos tipos de tecelagem a ser utilizado e o tempo de execução do produto, a programação da produção em diferentes grupos, as datas de entrega, os controles de qualidade e, finalmente, os envios para os clientes. Os custos da dispersão produtiva incluem a multiplicação dos protótipos, dos controles de qualidade, a capacitação para a produção
também as matérias-primas, a questão do frete, comunicações, etc. Os veículos da organização Manus percorrem 100 mil quilômetros por ano, em média, para levar e trazer matérias-primas, produtos e ferramentas entre as cooperativas de diferentes grupos e também a central de serviços em Montevidéu. Atualmente, nós trabalhamos todas as técnicas artesanais que sirvam para desenvolver produtos de lã, desde tecidos de ponto 2 agulhas, passando pelas máquinas manuais, teares, técnicas de filtragem, etc. Nós também tingimos de forma artesanal vibrantes cores lisas, estampas que dão à tecelagem uma infinidade de tons e matizes, fazendo com que a nossa paleta de ofertas seja uma coisa única e facilmente reconhecida. Nós fazemos a tecelagem à mão. Isso é comercializado nos mercados mais exigentes dos Estados Unidos e também da Europa. Todos os produtos que são feitos pela organização Manus e são vendidas com a nossa marca têm uma identificação com a assinatura da artesã que a realizou, além de identificar o lugar de origem e a cooperativa onde foi fabricado. Isso garante que cada produto nosso é único e que tem o trabalho e a dedicação de uma pessoa que está constante ou que consta na etiqueta do produto. Portanto, nossos produtos de tecelagem à mão são feitos de forma totalmente artesanal. E estes produtos são expostos em 2 coleções anuais, primavera-verão e outono-inverno. Nós também contamos com uma linha de artigos para a casa, artigos de decoração. E na hora de mostrar isso para o mercado local, nós consideramos as tendências que os nossos clientes do estrangeiro seguem. A maioria do hemisfério norte começam antes, não é, com o desenvolvimento das suas conexões. E estas tendências são entendidas por nós e nós reinterpretamos essas tendências para adaptá-las para os requerimentos do público uruguaio. Nós também trabalhamos com artistas e artesãos independentes que nos fornecem diferentes objetos, principalmente através de matérias-primas nacionais, como a madeira, o âmbar, o couro, a cerâmica, etc. Por outro lado, a organização Manus pesquisa muito sobre os símbolos tradicionais de nós, que somos gaúchos e indígenas, da nossa flora e fauna, assim como também sobre imagens urbanas e também do nosso campo, projetando peças únicas que, de um modo ou outro, transmitem a nossa identidade. Resgate e inovação, tradição e evolução, e uma permanente sinergia entre os artesãos e os designers. Esta síntese é imprescindível para nós, para que nós alcancemos os mercados mundiais. De aí acontece a necessidade de que trabalhemos sempre juntos, resgatando tradições e inovando ao mesmo tempo. A dupla artesão-designer é a razão de muitas das conquistas da organização Manus do Uruguai e das suas maiores contribuições para o setor na hora de fazê-lo mais visível. Dignificar os ofícios e construir uma imagem de país de acordo com a sua própria identidade. O apreço pelos nossos valores tradicionais, sem deixar de refletir sobre as novas expressões contemporâneas, forma parte dos objetivos que a organização Manus tem no seu dia a dia. Nas nossas lojas compram turistas e os uruguaios que queiram presentear alguém com uma identidade mais nacional. Isso acontece não somente porque são os produtos feitos por nós, mas sim porque representam tudo aquilo que nós queremos transmitir de verdade sobre o Uruguai. O aproximamento, a coisa feita em casa, o contato com a natureza, com a nossa cultura e tradição. Peças
que tiveram a sua produção feita de modo dedicado, que foram feitas com carinho e com muito esmero. Peças, portanto, que acompanharão as pessoas na distância e conservarão este ar uruguaio em qualquer parte do mundo. Por isso, a Organização Manos do Uruguai é a primeira marca escolhida na hora de presentear as pessoas. E por isso, tanto os uruguaios como também os visitantes estrangeiros escolhem nossos produtos quando eles querem levar um pedacinho de nós para o exterior. Nós achamos que a cooperação internacional, por outro lado, é outro instrumento para o desenvolvimento do setor, porque permite fazer um intercâmbio de experiências muito interessante, um intercâmbio de conhecimentos e técnicas. Estágio de artesãos, especialistas, para dentro e para fora do país. Presenças também em seminários internacionais, na gestão de recursos a nível internacional e participação das nossas artesãs e artesãos independentes em cursos e feiras, tecendo, deste modo, uma grande rede de intercâmbios da qual nos alimentamos e compartilhamos, e por isso nós fomos eleitos para a área de artesanato do projeto conjunto com a Comunidade Europeia, que é compartilhado com outras instituições do nosso país. Também em 2009, a Organização Manos foi nomeada membro da Organização Mundial de Comércio Justo, que atua em 70 países, contando com mais de 350 organizações e cuja meta principal é erradicar a pobreza através do desenvolvimento econômico sustentável. A marca WTO é uma marca de qualidade que garante uma relação particular de intercâmbio comercial. Portanto, é um importante reconhecimento para a Organização Manos e para a finalidade social, que sempre foi a nossa meta desde o nosso início. Há pouco tempo, nós também nos dedicamos à venda online com a sua página web. E tem também um blog onde são publicadas notícias, promoções e também eventos. Essa é uma inovação importante para uma organização como a nossa. Mas também é uma demonstração da adequação ao ambiente, que tem que ser sempre adaptável e modificada. E essa qualidade foi um dos pontos fortes que a empresa sempre contou para conseguir ultrapassar as diferentes crises que tivemos que enfrentar. Uma ferramenta como essa se torna fundamental nos dias atuais, na hora de mostrar o nosso produto para todo mundo, expandir a nossa marca, aproximando o trabalho das nossas artesãs a qualquer mercado, oferecendo uma rica herança cultural que há mais de 4 décadas nós estamos forjando e fazendo. Permite a criação de fluxos comerciais com qualquer país, que de outro modo seria impossível ou pelo menos muito difícil de ser estabelecido. Uma empresa cooperativa com fins sociais é cada vez mais um verdadeiro desafio de ser sustentável. Apesar do fim social que a Organização Manos tem, e por isso nós nos sustentamos com o nosso próprio trabalho sem nenhum tipo de subsídio. Isso faz com que a cada ano e cada temporada seja uma aposta, com novos e velhos desafios também. Nós apostamos pelo trabalho e também para cumprir com a nossa missão, oferecendo à nossa gente, ao nosso país e ao mundo os nossos melhores esforços. Resumindo, os aprendizados da Organização Manos nesses 44 anos de existência partem dos seguintes pontos. O primeiro seria que a sua origem nas primeiras décadas funcionou como uma organização notadamente social, sem desenvolver adequadamente a parte empresarial. Isso fez com que ficássemos dependentes de apoios externos contínuos para que pudéssemos existir. O outro ponto é que, uma vez que conseguimos colocar mais ênfase no desenvolvimento da empresa, foi gerada uma estrutura muito pesada e muito cara,
que colocou em risco também a viabilidade do nosso projeto. Depois, evoluímos do produto próprio para o mercado. E a satisfação do cliente, com a premissa de que para atender com a finalidade social, nós tínhamos que ser eficazes como empresários também. E por último, transcendemos o mercado local de turismo interno para os mercados externos com maiores exigências. Estas exigências nos fizeram crescer e também melhorar. E ainda que sejamos uma organização que não compete em termos de preço, nós encontramos o equilíbrio através do apoio ao cliente no desenvolvimento de produtos, dando a esse cliente um produto sob medida. Em relação aos desafios, o maior deles seria a sustentabilidade. E esse tema está fundamentado em 2 pontos igualmente importantes. Um deles é que no nosso país nós temos a escassez de artesãs. Pela mudança geracional natural, nós precisamos renovar os grupos de artesãos das cooperativas e nós vimos que as pessoas mais jovens não têm muito interesse pelo trabalho manual e também pelo sistema cooperativo. Outro desafio seria a competição massiva a partir do exterior de produtos similares a preços drasticamente mais baixos. Tudo isso exige de nós muita criatividade, muita capacidade de mudança e também muito amor na nossa atividade, para encontrar sempre a melhor forma de continuar cumprindo com a missão da Organização Humanos do Uruguai. Muito obrigado pela sua atenção.